Glória a Deus, aleluia. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Aleluia. Sempre é motivo de muita alegria poder estar presente neste lugar, juntamente com a igreja que vai morar no céu. Aleluia. A igreja que vai morar no céu está presente? Aleluia. Por isso eu fico muito feliz, muito alegre de poder, junto com os irmãos, poder estar aqui neste lugar adorando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sabemos que hoje temos culto de ensino da palavra e os irmãos que estão aí, que são amantes da palavra de Deus, que amam ouvir a palavra de Deus, tanto os que estão aqui presentes, quanto os que nos acompanham em casa. Quero dizer para os irmãos que hoje a nossa lição é a número 8, aleluia, da nossa revista, do nosso estudo, o livro de Josué, aleluia, as conquistas e as promessas do povo de Deus, amém? Quem tem promessa? Aleluia. Então, fique aí, aleluia, com seus ouvidos atentos, que hoje nós iremos aprender mais uma lição, a lição de número 8, aleluia. Também quero cumprimentar os irmãos internautas que estão em casa, com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Todo-Poderoso. Aleluia. Sem mais delongas, nós vamos entrar aqui na nossa lição. Sabemos que o tempo é curto e nós fazemos de tudo aqui para entregar toda, aleluia, a palavra do Senhor. Aí, nossa lição de número 8, que tem como tema o perigo do ardil gibeonitas. Vamos lá, repetir comigo? Aleluia. Então, aqui o nosso tema da lição, aleluia, fala de uma passagem aqui do livro de Josué, como estamos estudando o livro de Josué, uma passagem que nós vamos aprender nesta noite. Aleluia. O texto áureo diz assim: não durmamos, pois como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Aleluia. O nosso texto áureo, aleluia, que está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso de número 6, escrita pelo apóstolo Paulo. Todos nós que somos leitores da palavra sabemos que é uma das epístolas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, e me chamou a atenção aqui no nosso texto áureo, para que nós venhamos se alimentar um pouco, de duas palavras que tem aqui no nosso texto áureo, que diz: mas vigiemos e sejamos sóbrios. Irmãos, eu estava lendo e aprendendo um pouco aqui o nosso texto áureo, e a palavra vigiemos tem como um objetivo, ou vem nos ensinar que, diz assim, estejamos alerta. Então, aqui o apóstolo Paulo estava dizendo para os Tessalonicenses: estejam alertas. E tem mais outro sentido que diz: estejamos vigilantes. Outro sentido também que diz: estejamos preparados. E faz outro sentido que diz: não dormamos, como diz aqui no início, que é o sentido desta palavra. E sejamos sóbrios, tem também alguns sentidos aqui que eu quero deixar para os irmãos, por isso que o nosso texto áureo está em 1 Tessalonicenses, para que nós venhamos entender o que vai ser dito na nossa lição. Sóbrio diz clareza mental. Aleluia. Olha só o que o escritor da revista vem nos ensinar. Sóbrio refere-se a pessoas que têm clareza mental, raciocinalidade, sem influência de substâncias ou emoções excessivas. Então, quem, aleluia, é vigilante e sóbrio tem tudo isso, está alerta, mas com a mente, aleluia, sem
efeitos de substância, sem emoções, aleluia. Então que nós venhamos, aleluia, sempre estar alertas, não estamos, aleluia, dormindo, porque a igreja de Cristo, ela não dorme, ela está sempre alerta nas investidas do diabo. Verdade prática diz assim: precisamos estar vigilantes quanto àqueles que, com artifícios ardilosos, infiltram-se na igreja, visando impedir a concretização das promessas de Deus na vida do seu povo, aleluia. Então aqui a nossa verdade prática já vem falar profundamente conosco, que ele está dizendo que nós precisamos estar vigilante, precisamos estar alerta, precisamos estar, aleluia, preparados, em posição de batalha, em posição de guerra, porque quando nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, eu quero te dizer que você imediatamente foi escalado para um exército, aleluia. E é por isso que aqui, aleluia, ele está dizendo: precisamos estar vigilantes quanto àqueles que, com artifício ardiloso, nossa verdade prática diz, que se infiltram no meio de nós, que se infiltram no meio da igreja, para tirar o foco, para tirar a direção dos crentes salvos em Cristo Jesus, aleluia. Mas nesta noite eu creio que Deus, aleluia, vai nos dar, aleluia, essa plena vigilância, porque a igreja, nós que desejamos ir morar no céu, precisamos estar, aleluia, alertas sobre as astutas ciladas do inimigo, do inferno, dos demônios que é contra a igreja. Amém? Glória a Deus. Nossa leitura bíblica em classe foi lida aqui, não precisamos ler, que o nosso pastor evangelista Iaxo leu aqui conosco. A palavra-chave dessa lição é ardil, artifício usado para enganar, iludir, disfarçar e esconder as verdadeiras intenções. Então, irmão, a nossa palavra-chave, aleluia, tem as características, aleluia, do nosso adversário. O adversário da igreja, ele é enganoso, ele ilude, ele disfarça e esconde as verdadeiras, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, as intenções que ele quer fazer com o povo de Deus. Então, nesta lição eu creio que nós vamos sair daqui, aleluia, com força, com poder, aleluia, da parte do Espírito Santo para com as nossas vidas. Quem crê, diga amém. Introdução. Ao tomar conhecimento das vitórias sobre Jericó e Ai, os reis que estavam naquém do Jordão ficaram apavorados e inseguros com o que lhes poderia acontecer. Foi então que decidiram formar uma espécie de confederação para pelejar contra Israel. Todavia, os moradores de Gibeão, com medo e grande astúcia, anteciparam-se, propondo a Israel uma aliança que lhes preservasse a vida. Olha só, irmãos, aqui a nossa introdução, aleluia, como nós vamos estudar aqui esse capítulo, que é o capítulo 9, aleluia, onde fala que o povo de Israel pode ter vencido, diz ali em cima, vencido Jericó e Ai. Os demais reis, eles ficaram com medo, ficaram apavorados. Por que, irmãos? A nossa introdução diz isso. Porque, irmãos, o inimigo das nossas almas, o inimigo da igreja, ele sabe que quem está conosco tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, ele tem toda a unção, ele tem todo o domínio, porque o inimigo, aleluia, aqui está representando esses reis, aleluia,
Mas nós sabemos que temos que trazer para o nosso lado espiritual, para o nosso lado pessoal, para o nosso lado que estamos vivendo agora. Então, irmão, a lição fala, aleluia, dos antepassados de Israel, mas ela fala conosco também agora, neste exato momento. Então, eles descobriram, ouvindo a história do povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Israel, quando saiu do Egito, já saiu fazendo medo aos povos pagãos, aos deuses a qual eles adoravam, os pagãos, aleluia, não poderiam livrar eles. Então, quando eles chegam aqui para tomar a terra, nós vamos ver mais na frente, quando eles chegam aqui para tomar a terra, eles já chegam em 220, aleluia. A Bíblia diz, que nós já aprendemos aqui as lições, que após eles atravessarem o Jordão em seco, aleluia, eles vão à peleja contra Jericó, aleluia, e vence. Todos nós conhecemos a história. Vão à peleja contra Ai, por um momento que eles perdem a batalha por conta de estar com falha, com erros, com Deus. Mas a segunda vez que eles vão guerrear, foi a lição passada, eles vencem. Então os outros reis, aleluia, ficam apavorados, com medo, aleluia. E eu quero dizer para você, talvez você chegou aqui nessa introdução, talvez você chegou aqui cabisbaixo, talvez você chegou aqui pensando, eu sou um derrotado. Talvez você que está em casa também, que está ouvindo a lição, possa estar se sentindo assim. Mas eu quero te dizer, se você verdadeiramente serve esse Deus que nós servimos, aleluia, o inimigo, ele teme a tua presença, porque o nosso Deus, ele é Deus que nunca perde batalhas, aleluia. Eles estavam apavorados. E a igreja, irmãos, aonde ela chega, aonde ela coloca os pés, tem que deixar o inimigo apavorado, com medo, porque o nosso Deus, ele é Deus tremendo, ele é Deus que vence sempre, aleluia. Nesta lição, falaremos sobre o perigo do engano e da falsa aparência no meio do povo de Deus. Então, irmãos, já quero dizer para os irmãos aqui que esses enganos que tem no meio da igreja, algumas farsas que tem no meio do povo de Deus, não estou dizendo só aqui na nossa igreja, mas como em todo mundo, onde o povo de Deus se ergue, tem isso, irmão. Então já vem lá do passado, vem desde a criação. Nós já estudamos as lições aqui do princípio, do início da criação do mundo. Então, irmão, esses enganos já vêm desde lá do passado. Então, aleluia, em nosso meio há isso, e nós vamos aprender nesta lição. Tópico de número 1, diz assim: a confederação dos reis de Canaã, os medrosos. Subtópico número 1, o pavor e a reação dos reis cananeus. Até aqui, nas batalhas de Israel, os reis de Canaã estavam apenas na defensiva, mas agora resolveram fazer uma coligação a fim de passarem ao ataque ante ao avanço de Israel. Se juntaram eles de comum acordo para pelejar, aleluia. Olha só, irmãos, isso aqui é muito interessante, vou ler até aqui. Nós podemos ver que eles estavam com medo, estavam apavorados. Eles sabiam e tinham a certeza que eles não poderiam vencer esse Deus, que eles tinham uma certeza que não poderiam vencer o Deus que fez os céus e a terra. Então, eles fazem uma coligação, olha só, esses reis fazem uma coligação e se juntam para pelejar contra o povo, para estancar o avanço do povo de Deus. Mas eles esqueceram, ou talvez não sabiam, que o povo de Deus estava debaixo de uma promessa, aleluia, que aquela terra, ele prometera ao seu pai Abraão, aleluia, que daria a ele por herança. Então, aquela terra onde aquele povo estava, já era, aleluia, do povo de Israel.
Louvado seja o nome do Senhor. Então eles se juntam para pelejar, e nessa lição eu quero trazer sempre para os nossos dias, porque não vale a pena a gente só contar a história do povo. Não vale a pena eu chegar aqui e contar, olha, aconteceu isso, Josué fez isso. Não! Nos nossos dias, o inimigo, eles se juntam para pelejar contra nós, contra a tua família, contra a tua casa, contra a tua mente, contra você. O inimigo hoje, ele se junta assim como eles se juntam. Aleluia! Principados, potestades, demônios, o inferno todo se levanta para parar a igreja, aleluia. Mas eles têm a certeza, assim como os reis, aleluia, daquém do Jordão tinham a certeza que eles não iriam vencer. Assim somos nós, aleluia. Nós vamos avançar, porque maior é o que está conosco. Aleluia. Esses inimigos do povo de Deus estavam prontos para superar as suas diferenças pessoais e unir-se para resistir ao avanço do povo de Deus. Contudo, não houve por parte de Josué qualquer temor, pois ele estava convicto de que o Senhor o livraria das mãos daqueles ímpios. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levanta contra ti em juízo, tu a condenarás. Então, irmãos, saia daqui sabendo, saia daqui, aleluia, com a mão levantada e crendo, porque eles podem se reunir, pode o inferno todo se reunir contra você, para que você não venha avançar, para que você não venha ser um vencedor, para que você não venha tomar posse da terra que Deus prometeu para ti. Aleluia! Você é um vencedor, sim. Você vai vencer, sim. Você vai tomar posse, sim, porque o teu Deus que prometeu. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Subtópico número 2. Quando ouviram falar das conquistas de Israel sob a liderança de Josué, aleluia, e da devoção de Israel a um Deus pessoal e poderoso e invencível, aqueles pequenos monarcas somente viam sua esmagadora derrota. Josué torna-se um líder e estrategista, reconhecido com temor em toda a terra de Canaã. Josué sabia e disse, não poderia esquecer de que quem estava à sua frente era o grande Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Então, irmãos, nosso subtópico número 2 tem como tema o respeito pelo nome de Josué. Então, Josué, o nome dele já estava dando espanto a estes reis. E como nós vimos no subtópico número 1, Josué estava despreocupado. Porque quem tem Deus, irmão, na vida, quem tem a convicção que tem Deus na sua vida, que é salvo em Cristo Jesus, ele dorme, ele descansa, ele não se preocupa. Aleluia, porque ele tem a convicção que quem peleja por ele, não é ele com suas próprias forças, não é os seus cavalos de guerra, não é a sua espada de guerra, não é a sua coraça, não, mas é o Deus Todo-Poderoso. Então aqui eles tinham o respeito, eles sabiam que Josué estava avançando junto com o povo, e na sua frente ia o Senhor dos exércitos. Aleluia. Josué sabia disso e disse, não poderia esquecer de que quem estava à sua frente era o grande Deus de Israel. Então, irmãos, que nós não possamos esquecer que quem peleja, quem nos dá vitória, sempre será o nosso Deus. Síntese tópico 1.
A Bíblia menciona 7 raças que habitavam a terra de Canaã: os amorreus, cananeus, fariseus, gigazeus, heteus, heveus e jabuseus. Então esse era o povo que estava ali habitando a terra. Aleluia. Estavam ali habitando a terra que Deus prometera a Abraão. Tópico número 2: o ardil dos gibeonitas. Subtópico número 1: o perigo da astúcia do inimigo. Usar de ardil é o mesmo que seduzir, ludibriar ou enganar alguém. É uma manobra ardilosa com intuito de induzir alguém ao erro. Entre aqueles que se juntaram para pelejar contra Israel, encontrava-se os gibeonitas, conhecidos como heveus, no versículo 9, do 1 ao 7. Um dos povos mencionado pelo Senhor para ser lançado fora da terra prometida. Esta foi uma ordem divina que deveria ser cumprida cabalmente. Entretanto, enganando Israel, fez um acordo com o inimigo. A palavra de Deus adverte-nos enfaticamente: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, a qual resiste firmes na fé. 1 Pedro 5, 8 ao 9. Nosso campo de batalha é invisível e espiritual, portanto devemos estar vigilantes enquanto as investidas de Satanás contra nossas vidas. Então, irmãos, nós não vamos tomar muito tempo aqui para contar a história, mas os irmãos que acompanham aí a lição, e os que não acompanharam, é no versículo no capítulo 9 de Josué, que conta aqui a história dos gibeonitas, a qual, aleluia, enganaram o povo, enganaram Josué, enganou, aleluia, os líderes de Israel, né? E diz assim aqui, que o Senhor, aqui em Deuteronômio 7, capítulo de 1 ao 6, esse povo a qual Israel fez a aliança, era o povo que Deus deu ordem, tinha uma ordem para extinguir este povo, para arrancar esse povo da terra. Então, por conta de falta de vigilância, como disse o nosso textuário, aconteceu algo que não estava previsto. Estava previsto na caminhada de Israel em direção àquela terra. Então, Israel, ou bem melhor, Josué, por conta de não ter consultado a Deus acerca daquele negócio, a história diz, eles foram enganados. Eles foram enganados. Diz assim, aqui no final: a palavra de Deus adverte-nos enfaticamente: sede sóbrios e vigilantes. Então, irmãos, o inimigo de nossas almas, ele não brinca, porque ele é espírito. O inimigo da igreja, ele não dorme, porque ele é espírito. Então, por isso que devemos estar vigilantes todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Por quê? Porque o inimigo, irmão, ele espera uma oportunidade. Ele espera uma oportunidade de você errar, para ele vir com o seu projeto e instalar em nosso meio. Aleluia. Então ele é astuto. Por isso que ele diz: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, e ele ruge, ele amedronta, ele nos põe medo. Aleluia. Para aqueles que estão firmes, aleluia, na fé, aqui no final diz do versículo. Então o inimigo aqui traz a nossa atenção que o inimigo, irmão, ele não está muito preocupado lá com o mundo.
Ele está preocupado com esses que andam e que têm a fé nesse Deus Todo-Poderoso. Ele está preocupado em atingir aqueles que dizem assim: eu sou salvo em Cristo Jesus. Ele está preocupado em atingir aqueles que são salvos, que têm, aleluia, as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Ele quer atingir. Ele quer parar, ele quer estancar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no final diz: nosso campo de batalha é invisível e espiritual. Portanto, devemos estar vigilantes quanto às sutis investidas de Satanás contra a nossa vida cristã. Todos os momentos, irmãos. A nossa batalha é invisível. A nossa batalha no mundo é espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz: olha, não é contra carne, não é contra sangue, mas sim contra os principados, as potestades que estão pelejando contra a igreja no mundo espiritual. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome para todo sempre do nosso Deus. Vamos avançar. Subtópico número 2 do nosso tópico 2, o ardil dos gibeonitas. Os ardis ocultam males destruidores. Olha só, versículo 9, 3 ao 4. Embora a cidade dos gibeonitas fosse maior do que Ai, e seu exército ter grandes guerreiros, sabiam perfeitamente que jamais derrotariam Israel. Então, a única alternativa era dolorosamente esconderem sua identidade e tentar um acordo com os israelitas. A Bíblia conta-nos que os heveus fizeram parte de algumas nações que viveram entre os israelitas para, com a permissão divina, provarem a fidelidade de Israel diante do Senhor. Aqui em Juízes 3, 1, 3, que tem aqui como referência, conta-nos, ou melhor, é o resultado de uma aliança que não está a par do Senhor. É o resultado de uma aliança a qual Israel fez, que o Senhor não consentiu. Então, irmãos, podemos entender aqui no subtópico número 2 que às vezes fazemos coisas sem consultar o nosso Deus, que lá na frente vai ter consequências para nós, vai trazer-nos consequências, e foi isso que aconteceu. Aqui no final diz: a igreja de Cristo está no mundo e vive entre os que não pertencem ao povo de Deus. Estes às vezes costumam se instalar no meio da igreja com fingimento e hipocrisia. Então foi isso que aconteceu. Se nós formos ver aqui a história em Juízes, podemos ver que eles, os gibeonitas, aleluia, levaram seus deuses estranhos. Israel falhou por conta dos seus deuses. Então, irmão, trouxe consequência. Se Israel, quando tomou a terra, aleluia, tivesse eliminado o povo, tivesse, aleluia, tirado o povo dali da terra, talvez lá na frente não teria consequência, não teriam sofrido consequência. Então, para nós aqui no final diz que a igreja de Cristo, nos nossos tempos, que está no mundo e vive entre os que não pertencem ao povo de Deus. Então, irmãos, tem tudo a ver com nós a história de Israel, tem tudo a ver com a igreja. Tem muitos que chegam, que têm a roupa de ovelha, têm o rosto de ovelha, mas querem nos tirar da presença de Deus, aleluia. Mas o nosso Senhor, eu creio, vai nos dar visão,
aleluia, para nós entendermos e vermos, aleluia, quem são, aleluia, que estão sendo usados, que estão sendo instrumento, para que nós venhamos sair da presença de Deus. Eu creio nisso, amém? Glória a Deus, aleluia. Número 3, diz assim: a estratégia dolosa dos gibeonitas. Então, irmãos, nós vamos ver aqui que eles usaram uma estratégia. Diz assim: tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinhos velhos, e rotos, e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Eles queriam dar a impressão de que estavam vindo de uma terra distante, quando na verdade moravam em Gibeão, cidade bem próxima do acampamento de Israel. O inimigo, irmão, ele é assim. Ele usa de estratégias. Se nós não tivermos vigilantes nessas estratégias do inimigo, assim como Josué caiu, nós também podemos cair. Nós também podemos falhar. E o que a lição quer nos ensinar? A lição quer nos ensinar é que nós venhamos estar vigilante contra essas estratégias do inimigo. Aleluia. É óbvio que os gibeonitas assim fizeram por medo, pois sabiam que todos os povos cananeus seriam expulsos daquela terra, ou totalmente destruídos. Êxodo 23, 31, 33. É bem verdade que eles queriam estar em paz com o povo de Deus, fazendo uma aliança que lhes garantisse a terra e a liberdade. Todavia, para alcançar esses objetivos, usaram de artimanha e trapaça. Josué e os príncipes de Israel só descobriram que haviam sido enganados 3 dias depois de feito o pacto. Então, irmãos, como aqui diz que eles vieram com artimanhas, roupas velhas, coitadinho. Isso tem tudo a ver com o nosso inimigo, né, irmãos? Às vezes vem com palavras bonitas, mas o nosso Deus, Ele nos dá, aleluia, uma visão espiritual para nós interpretarmos o que é de Deus e o que não é nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele vem com artimanhas. E tem muitas igrejas, irmãos, que estão caindo nessas artimanhas. Tem muitos que estão vivendo isto em nossos dias, fazendo pacto com o adversário, com o inimigo. Mas nós não, nós queremos céu. Aleluia, nós queremos a nossa herança, e só vai ter herança, aleluia, quem não faz pacto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Subtópico número 4, o perigo da convivência com o engano. Após ter feito um acordo de paz com os gibeonitas, Israel teve de aceitar o fermento que já estava na massa. Paulo exortou a igreja de Corinto, dizendo: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Josué, como líder, falhou por não pedir conselho à boca do Senhor. Os que dirigem a obra do Senhor jamais devam agir por conta própria nos assuntos e trabalho da igreja, como é o caso da escola bíblica para todos. Agir por livre vontade é deixar de
andar no Espírito para seguir os ditames da carne. Então, irmãos, aqui o nosso tópico número 4 tem tudo a ver conosco. É por isso que tem uma referência aqui de 1 Coríntios, já nos dias da igreja, né? Então devemos estar atentos para não cairmos e sermos atingidos, de sermos enganados. Aleluia. Então, nós que estamos aqui, você que é a igreja, você que é um líder, principalmente nós que estamos na frente da batalha, aleluia, precisamos estar alertas, precisamos estar atentos, porque muitos já cederam, muitos já se entregaram. Ah, mas eles são bonzinhos. Ah, eles são isso, são aquilo. Aleluia. É o fermento que se instalou dentro de muitas igrejas. Aleluia. Mas aqui nesta igreja nós tem palavra. Aqui nessa igreja nós pregamos a verdade. O nosso pastor prega e nos direciona à terra de Canaã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não vamos ceder ao fermento que vem lá do mundo querer se instalar aqui dentro. Nós não vamos aceitar, porque o nosso Deus, Ele vai nos dar estratégias. Amém? Sinopse tópico 2. Depois da farsa descoberta, os gibeonitas tiveram que servir como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor. Vamos correr aqui para o tópico número 3, para nós encerrarmos. A farsa descoberta. Israel descobre o erro cometido. As artimanhas e o engano têm vida curta. Ao fim de 3 dias, a verdade foi conhecida. Aquele povo que dizia ter vindo de terras distantes, era vizinho de Israel e morava em 3 cidades conhecidas como Cafira, Sefira, Beerotes e Kiriat Jearim. Eles também aprenderam que a paz que se fundamenta na desonestidade não tem qualquer firmeza nem continua. Aleluia. Os israelitas ficaram grandemente perturbados, a tal ponto de toda a congregação murmurava contra os príncipes. Sem dúvida, agora eles teriam de arcar com as consequências desse terrível erro. Haviam feito um acordo com os cananeus e não podiam feri-los em funções do juramento que fizeram ao Senhor Deus de Israel. Então, irmão, nós podemos ver algo interessante aqui, que eu quero trazer até para a igreja, que nós podemos ver que o povo, ele não aceitou, depois que eles descobriram. Eles não aceitaram o que os príncipes e o que Josué fizeram. Aleluia. Tem muitas igrejas, pastor Santos, que estão em decadência, porque a igreja, ela aceita. Aleluia. Mas aqui nós podemos ver que o povo foi de frente com os líderes, com os príncipes. Aleluia. E eles tinham que fazer conforme Deus queria que seja feito. Aleluia. E a igreja, irmão, ela tem a sua voz para isto. É por isso que nós estamos aqui e clamamos. É por isso que nós estamos aqui e falamos. Aleluia. Porque o que é de ser feito certo tem que ser feito.
Aleluia. E o que é de errado que quer se instalar no nosso meio tem que ser banido. Aleluia. Tem que ser tirado. Aleluia. Então, isso é um trabalho que a igreja conjunta pode se reunir para fazer. Aleluia. Com a ajuda do nosso Deus, a solução foi feita. E os que fizeram acordo foram rachadores de lenha. Tiveram que servir. Tiveram que estar sobre o comando do povo. Aleluia. Tiveram que estar sobre o comando do povo de Deus. Aleluia. O nosso inimigo, irmãos, ele tem que estar sobre o nosso comando. Aleluia, ele vem com artimanhas, aleluia, usando esse ou aquele, aleluia, mas quando chega aqui, aleluia, e é descoberto, nós temos que fazer, ele está sob o nosso comando, louvado seja Deus. Aleluia. Subtópico número 2, Josué teve a honra, o acordo com os enganadores. Josué teve de honrar o acordo com os enganadores. Não havia como recuar. Eles não podiam invalidar o pacto feito em nome do Senhor. Versículo 15. Pois a quebra de um juramento constituía uma grave transgressão. Por isso fez o que parecia bom e reto. Primeiramente, libertou-os da morte. Depois fez com que os gibeonitas se tornassem seus servidores. Olha aí. Eles seriam rachadores de lenha e tirariam a água para a congregação e para o altar do Senhor. Uma atividade que estava ligada à adoração do tabernáculo. Isso nos encoraja a não negligenciarmos as nossas promessas. Então, irmãos, o inimigo ele pode vir de todas as formas, de todos os jeitos, mas a promessa que fez foi Deus. Aleluia. A promessa que prometeu foi Deus, e Ele vai cumprir. Você vai entrar na terra, aleluia, você vai ser um vencedor, você vai tomar posse, porque quem prometeu foi Deus. E os que estiverem ali, mesmo Deus permitindo que eles fiquem, eles vão ter que servir o povo de Deus. Aleluia. Amém? Subtópico número 3, vou encerrar. Os gibeonitas atuais na igreja. Vou trazer agora para os nossos dias. Estamos atravessando os dias difíceis e trabalhosos, em que espíritos enganadores têm entrado no seio da igreja. 1 Timóteo 4:1. Para difundir o erro, confundindo e distraindo o povo de Deus para estacionarem no caminho da fé. E por fim, se desviarem. Precisamos vigiar. Muitos se apresentam como líderes, pregadores, ensinadores, mas na verdade não passam de falsários, prometedores de engano, da confusão e da discórdia. Estes têm trazido para a igreja toda sorte de contaminação por meio do ensino heréticos, falsa unção, pseudo-espiritualidade e costumes mundanos, utilizando-se de todo tipo de trapaça a fim de lubrificar o povo de Deus. Irmãos, é o que nós vemos hoje. Aqui o nosso último subtópico aqui da nossa lição. E tem muitos que usam até a palavra de Deus, distorcem a palavra. E por a igreja não vigiar, está indo seguindo, mas não sabem para onde estão indo. Aleluia. Mas eu louvo a Deus porque Deus, Ele nos dá todos os dias a sua palavra para que nós venhamos entender e ver o que o inimigo está fazendo. Amém? Sinopse tópico 3. Depois da farsa descoberta, os gibeonitas tiveram que servirem com
como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor. Concluindo, a nossa conclusão: a grande lição dessa história bíblica dos gibeonitas é que precisamos estar atentos, vigilantes e dependentes da direção divina, para evitar erros e males como os que Josué e Israel cometeram. Satanás sempre usará de artifícios para enganar o povo de Deus, com o intuito de impedi-lo de chegar à terra prometida. Vigiemos, pois, em todo o tempo, na dependência do Senhor. Irmãos, agora aqui para concluir, só o Espírito Santo, Ele te dá, Ele abre os seus olhos. A igreja, irmão, Josué não tinha, Josué era o próprio Deus, que descia e falava com ele: olha, Josué, é isso, é assim, é assim, é assim. Quando Josué tinha dúvida, chegava e Deus se revelava para ele, e Deus dava as instruções. Aleluia. Mas a igreja de Cristo, irmãos, ouça, tem 24 horas, todos os segundos, minutos, horas, o Espírito Santo, a qual você pode consultar, pedir direção, pedir, aleluia, o que é que deve ser feito, o que é que você precisa fazer. O Espírito Santo, irmão, Ele está aqui nesta noite. O Espírito Santo te acompanha no teu trabalho, o Espírito Santo te acompanha na tua casa, o Espírito Santo te acompanha em todos os lugares. E não tem desculpa de dizer: eu fui enganado. Não! Não tem desculpa hoje de dizer: eu fui enganado, aleluia, o inimigo me dibrou. Não, porque você tem o Espírito Santo, aleluia. Amém? Saia daqui com essa palavra, que Deus em Cristo vos abençoe. Eu agradeço aqui a minha oportunidade, louvo a Deus primeiramente, aleluia, por essa oportunidade, louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Abraham, o meu pastor, o pastor Sâncio, os demais obreiros aqui presentes. Eu quero passar a palavra ao pastor Sâncio, que vai estar dando continuidade a este trabalho.